Malaquias 3, versículo 8. O texto que os evangélicos mais têm medo. A gente manda abrir Malaquias 3 e o evangélico já assim, tira a mão do meu bolso, pregador. Mas eu aprendi a amar o livro de Malaquias. Por quê, irmão? Você não pode criar uma doutrina a partir de um texto. Para todo texto bíblico, tem um pós-texto, um pré-texto, um texto completo com seus capítulos e versículos, o autor, os destinatários e o motivo pelo qual o escritor daquela carta, o escritor daquele livro, falou o que falou. A Bíblia nem sempre ela é preventiva, quase sempre ela é remediativa. Ela é escrita para um contexto. Por exemplo, não quero que a mulher fale na igreja, mas aprenda em silêncio com o marido em casa. Aí hoje, como o feminismo tomou o mundo, até as irmãs falam, o apóstolo Paulo é machista. Como você pode acusar um homem de Deus de machismo se temos uma Bíblia hoje também por causa dele? Ele é escritor de 70% do Novo Testamento. Como podemos blasfemar o nome do homem de Deus por causa de um contexto ideológico que nós estamos vivendo? Para a gente entender esse silêncio, a gente tem que mergulhar no espírito da carta, do motivo. Senão a gente isola e cria doutrinas demoníacas que infantilizam o povo de Deus. Em outro verso ele diz, não há homem nem mulher, nem senhor nem escravo, nem grego e nem judeu. Todos somos um em Cristo Jesus. Se ele anulou o gênero diante da providência divina, como podemos acusar ele que ele não maltrata a mulher, rebaixa a mulher, diz que a mulher é subalterna ao marido? Não. Tem contexto. Nesse contexto, esse contexto da carta é uma igreja, é um povo pagão se convertendo. Não era um povo judeu se convertendo, porque a primeira demanda de evangelizados da igreja do primeiro século são os judeus. Então ele já tem um parâmetro que vem da Torá, dos profetas, dos salmos. Então eles não vão inicialmente blasfemar a fé, porque ele já tem um fundamento, ok? O pagão não. Por isso que os apóstolos, sendo judeus, não obedeceram Atos 1:8. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins. Então foi omissão, mas medo de blasfemar ou ser contaminado pelo paganismo das nações. Então eles ficaram em Jerusalém. Aí Deus levantou Saulo de Tarso como judeu, fariseu, excelentíssimo no judaísmo, para obedecer Atos 1:8, já que os 12 tinham desobedecido por omissão, mas também por zelo. E Paulo não teve zelo do judaísmo. Então, quando ele escreve a Timóteo que a mulher deve estar em silêncio e aprender em casa, nas seitas e nas religiões pagãs, a mulher era sacerdotisa, liderava, tinha proeminência, e elas se converteram e queriam guiar a igreja da mesma maneira que guiavam as seitas. E o apóstolo falou, não, é para a família. E se é para a família, quem pega o volante é o marido. É assim desde o início, querida. Calma. Porque, por exemplo, pastor, você tem algo contra o pastorado feminino? Sim e não. Ou a pastora está sozinha por celibatário, aí ela tem uma autoridade mais eficaz. Ou ela sempre é complementar no dom para com o ofício. O ofício sempre é masculino. A mulher completa com um dom. Você entende isso? Por exemplo, uma mulher é abandonada. Ela vai ser pai e mãe. Mas é o sonho de toda mulher ser pai e mãe? Então ela vai ser pai e mãe porque foi abandonada. Então ela exerce um dom para substituir alguém que abandonou o ofício. O marido abandonou o ofício. Aí a mãe agora vai ter que exercer um dom complementar. Eu não conheço nenhuma pastora no Brasil, todas que eu conheci de perto, sozinha, tem um dano onde? No lar.
Tem um dano onde? No marido. Marido parado, marido desviado, marido na cerveja, mas ela lá. Então é nesse contexto que Paulo fala, calma, eu quero redimir todos. Jesus quer redimir todos, mas você está com muita pressa. E tem vezes que quando a mulher entende primeiro o evangelho, ela tem que frear para o marido ser acelerado. Se ela não entender isso, ela não redime nem ela, nem o lar, nem o marido. Vai crescer em arrogância. Porque, por exemplo, se o marido não é e a esposa é pastora, como ela volta para casa para ser humilde e se submeter à liderança do marido? Se na igreja ela é o centro das atenções. Tem que ser muito crente, né? Por exemplo, Joyce Meyer. Não era uma pastora local, né? Eu acho. Mas o marido era o coordenador do ministério dela. E ela era a pregadora. Mas sem dúvida ela recua e faz do marido na vida comum. Então na plataforma ela é a evangelista, ela é a mulher de Deus. Mas ela recua e sabe ser a esposa que a Bíblia ordena dentro do relacionamento com o marido. Estou dando esse contexto para a gente não mais se ofender com versos isolados. Porque o pregador usa mal Malaquias 3 e a igreja entende também a partir do egoísmo. O falso pregador quer falar o que a Bíblia não disse e o falso crente está entendendo o que a Bíblia não disse. Mas por que é interessante você tem que amar Malaquias? Principalmente o 3, principalmente o texto do roubo. Porque o texto está dizendo que a gente rouba um Deus que é imaterial. A Bíblia está dizendo que um povo material, carnal, está roubando um Deus imaterial, espiritual. Ele não tem zelo, ele não tem conta, ele não tem CNPJ, ele não tem instituição, mas ele está dizendo, eu sou roubado. Se isso não incomodar a vida de um adorador, de ir para ele e dizer, Senhor, que complicado, eu sou humano, carnal, eu estou aqui na terra, tu é invisível ainda, espiritual, inacessível, e o Senhor disse que eu te roubo, como? Isso não te incomoda? Porque me incomodou. Como eu posso roubar um Deus que eu não vejo? Qual a conta dele para eu hackear? É no Banco do Brasil? É no Itaú? É no Santander? É no Banco Americano? Onde que é? E o tema da nossa pregação é lar versus altar. Quem quebra com Deus não pode garantir mais nada. Perguntei para minha esposa certa vez, por que você não faz um barraco gospel de vez em quando, com ciúme? Estou me sentindo desvalorizado. Porque às vezes assim, ó, tem uns casamentos de crente que só misericórdia, né? Só briga toda hora. Aí eu falo, oxi, tá muito calmo, 16 anos sem conflito. Sabe, nossas brigas a toalha tá em cima da cama, apertou o creme dental no meio, tem que apertar no fim. Essas são as brigas de um casal crente. Entende? Não é quebrando celular, não é xingando, não é falando palavrão, não é diminuindo o outro. Aí eu falo, oxe, Keila, as mulheres evangélicas tudo fazendo um barraco pelo marido. Tu não me ama não? Por quê? Tu não tem ciúme? Tu não quer saber onde eu estava? Tu não quer saber com quem eu estava? Aí ela disse, quantas vezes eu já te vi chorando por amor a Jesus no café da manhã? Estou preocupada com nada não, meu bem. Me trair é traí-lo. E eu sei que tu ama teu Deus. Não é em ti a minha confiança, é no amor que tu tem por ele. Aleluia. Pergunta de 1 milhão. O nosso Senhor inaugura o mundo com um templo ou com um casamento? Essa é a lógica da nossa pregação, lar versus altar. Para a gente entender como as coisas funcionam. O mundo começou com um casamento ou com um templo?
Pode falar, igreja. Então por que a gente quer ser espiritual aqui e não quer ser espiritual fora daqui? O plano A é a família. O plano B é a igreja restaurando a família. Por que a igreja existe? Porque a família saiu do eixo. Então o alvo do crente não é o templo. O alvo do crente é a restauração da família por meio da igreja. A igreja existe para restaurar o que se perdeu. A gente precisa entender isso, que a nossa teologia tem uma finalidade. A nossa liturgia tem uma finalidade. O conhecimento de Deus tem um fim. Porque a Bíblia não é eterna como livro doutrinário. Ela é eterna como palavra de Deus. Mas, por exemplo, Jesus voltou, levou a gente para o céu. Quem vai abrir a Bíblia e dizer, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus? Eu vou pastorear quem no céu? Vamos evangelizar quem? Vamos investir em que missão? Vamos plantar que igreja? Então é para agora, não é para sempre. Ou seja, quando Jesus voltar, a nossa teologia se concretiza. Então esse culto aqui pela manhã, ele tem que concretizar na simplicidade da mesa do lar evangélico. Do trato do marido com a esposa, da esposa com o marido, os filhos assistindo essa TV maravilhosa. O melhor programa que os filhos podem assistir é a maneira com a qual o seu pai trata a sua mãe. Não existe bom pai onde existe um péssimo marido. Não, ele é um péssimo marido, mas ele é um bom pai. Não é. Sabe por quê? Porque a maior lição que um pai dá ao filho é a maneira com a qual ele trata a mãe dele. Então você pode dar uma BMW para o seu filho aos 18 anos. Mas a maior mensagem é: o desprezo pelas mulheres já está chipado nele. Porque ele viu que você grita com a mãe dele. Ele viu que você feriu a mãe dele. Ah, ele é um bom pai, porque você está aqui, ó. Mas lá dentro, você já doutrinou o seu filho a desprezar a beleza do matrimônio. Mas queremos ser bons dizimistas, bons crentes. Queremos o aleluiamento do sagrado para, às vezes, fingir uma vida de omissões. E essa é a lógica de Malaquias. A lógica de Malaquias não é dinheiro. A lógica de Malaquias é a vida cotidiana. Sabe por que você está corrupto na sua obediência a Deus e nos dízimos e ofertas? Porque você destruiu a vida comum. Quem destrói o lar vai destruir o altar. Quem destrói o altar vai destruir o lar. A ordem não importa. Quem quebra com a esposa, quebra com qualquer um, inclusive com Deus. Quem quebra com Deus garante o que a quem? Porque existe uma grande probabilidade de eu ser um bom marido se eu for um adorador. E o oposto também é verdadeiro. Se eu luto para ser um marido fiel, bem provavelmente eu serei um crente fiel. Se eu sou um crente fiel, é bem provável que eu consiga ser um bom marido. Porque, irmão, o problema nunca começa no problema. O adultério nunca começa no adultério. Toda vez que alguém chega para mim dizendo, quero divorciar, sabe onde eu vou? No bolso do sujeito. Aí ele assim, ó, com a cara feia. Tô querendo divorciar e o cara tá falando de dízimo. Não, eu só quero mostrar para você o nível do desvio central da sua vida. Por quê, irmão? O que é um divórcio? É o fechamento de um ciclo de avareza. O divórcio é a conclusão de um amontoado de omissões. E alguém chega dizendo, eu não aguento mais depositar e não sacar. Eu quero sair desse relacionamento. Porque todos aqueles que estão aqui e lutam pelo seu casamento sabem que só fica de pé por causa de generosidade. É um ato generoso não gritar, é um ato generoso não trair, é um ato generoso andar mais 1 milha, 2. Casamento é guerra. Assim como santidade é guerra.
E por que eu vou pro dinheiro? Porque uma vez eu sentei com um cara e ele e a esposa, vamos divorciar. Aí eu falei, só responde para mim se você cuida do pobre, é ofertante na obra missionária do Senhor e é dizimista na igreja. Ele fez uma cara feia, eu falei, só responda, eu quero te ajudar. Ele disse, não sou. Você vai divorciar. Por quê, irmão? Obedecer a Deus é treinamento para a vida. Se o cara luta para obedecer o Senhor, ele está sendo vulnerabilizado. Então, quando ele chega diante das demandas da esposa, ele já está suscetível para ser generoso. Mas na igreja existe homens que dão tudo para comprar um carro novo, algo dos seus sonhos. E a esposa implora absorvente. Eu já tive que lidar com isso. Vai ficar de pé esse casamento? Ou os filhos mamãezados, a mãe é a deusa da vida deles. Mas deixa eu falar um trem para você. Pais morrem, filhos são enviados. A única pessoa que Deus criou para terminar todos os dias ao teu lado é tua esposa, é o teu marido. E porque ele ou ela é secundário em teus afetos. Você vai ter 80 anos, você vai ter pai e mãe vivo? Seus filhos vão morar contigo? Uai, crente, por que tá com cara feia olhando para mim? Quem vai trocar a água da tua dentadura quando tu tiver 80 anos? Somos uma geração de homens que amam mães, destrói mulheres. Quase nenhum homem ama a esposa como a Bíblia mandou amar. Casados emocionalmente com as mães, casados sexualmente com as esposas. O afeto dele é da mãe, o corpo dele é da esposa. Gênesis 2:24 e Efésios 5, os dois lugares na Bíblia que diz, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe. Eu fico às vezes chateado, reverendo, quando eu leio na Bíblia, a gente vai para o original grego ou hebraico e é muito mais profundo do que a palavra em português usada. Por exemplo, deixar não tem o impacto que o hebraico sugere em Gênesis 2:24. Uma das palavras do significado hebraico do deixar é apostatar. Eu falei, por que não botou? Ficaria muito mais fácil entender. Portanto, o homem apostatará do seu pai e de sua mãe, unir-se à sua mulher, e eles serão uma só carne. O que é apostasia? Perder a fé. Deus está dizendo, depois que você assume a sua responsabilidade como sacerdote de um lar, seu pai e sua mãe não são mais a sua família. São sua parentela. Por quê? Isso aqui é uma igreja, sim ou não? Jesus é o cabeça espiritual também dessa igreja, sim ou não? O cabeça humano dessa igreja, quem é? Quem é? Tem duas cabeças? Onde tem duas cabeças é uma anomalia, certo? Um dragão, uma hidra, uma medusa, isso é mitologia, ok? Ok? Então, uma casa de oração com duas cabeças é uma anomalia. Pode pegar a espada e arrancar a cabeça fora. Você está aqui? O seu pai já é sacerdote, então ele é cabeça. Se você diz que é tudo uma coisa só, a família tem duas cabeças, já virou um problema. A família é do teu pai. Tu é família do teu pai, mas depois do casamento, teu pai não é tua família. Tua família é da tua esposa para frente. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tu é do teu pai. Tu, teus filhos pertencem ao teu pai. Teu pai é o patriarca. Então, você é família dele. Mas ele não é tua família, ele é teu parente. Porque você apostatou. Aí isso fala sobre geografia, dependência financeira, dependência espiritual, emocional. Brigou, vai ter que dormir, vai ter que resolver, não tem que ir para casa do papai e da mamãe.
Por isso o mundo está em crise. Por isso Deus tem que me levantar para liderar uma maçonaria. Hoje somos 10 mil homens no Brasil. Sabe por quê? Mamãe! Geração do Kiko e da Dona Florinda, sabe? Tesouro! Aí as crianças não querem mais imitar os homens de Deus, querem imitar o Pablo Vittar. Crise de liderança. Crise de fibra, posicionamento, postura. De crer no que está escrito. Depois do teu casamento, tua mãe já não é mais a mulher mais importante da tua vida. Ela é a segunda, já não é mais a primeira. Porque ela tem o homem dela. E se ela não tem, você não foi criado para substituir emocionalmente o fracasso que sua mãe teve. E se você é mãe aqui e sua vida não foi legal, não faça de sua dor o funeral do seu filho. Não obrigue o seu filho a ser seu marido emocional porque você não teve um marido espiritual, um marido material. Não é a missão dele. Isso gera o machismo. Quem gera o machismo? As mulheres mal amadas. Porque elas não foram amadas, estão vazias e elas querem ser amadas por um homem. Então elas aprisionam os filhos para suprir suas carências e impede os filhos de ser profeta, de ser independente, de ir. Aí quando ele consegue se desvencilhar da mãe para escolher uma mulher, ele não escolhe uma mulher com caráter. Ele escolhe uma mulher com um bom sexo e cozinheira. Ou seja, ele está escolhendo uma mãe com sexo. Aí a esposa não é mãe, ela é ajudadora. E a ajudadora discorda, afia, aponta, não concorda, questiona. Aí o bebezão de 30 anos vai fazer o quê? Violência contra a mulher nada mais é que um homem infantil no corpo de adulto, frustrado porque a esposa não é mamãe. Porque ele quer uma mamãe calada, botando gagal na boca dele. E queridos, eu sou da linha de Martinho Lutero, né? Nosso reformador, foi a providência divina para romper com Roma e a gente está aqui por causa dele. Era monge, um padre, casou com a freira Catarina Vambora e depois que viu que o trem era bom, sabe o que ele disse? A missão do homem de Deus é sair para trabalhar de manhã e deixar o anseio do seu retorno no coração de sua esposa. E a missão da esposa é dar motivo para que o marido queira voltar para casa. Bati nos homens, né? Vamos falar das mulheres. Vocês viram, né? Estão ofendidos, vocês viram, né? Ó, tudo ofendido, ó. Só achou a primeira oportunidade de revelar a ofensa, reverendo. Tudo ofendido. Falou da mãe deles, ó. Tem uns aqui assim, ó. Falou de minha mãe. Oh. Irmão, abre esse parêntese. Nenhum versículo na Bíblia manda você amar sua mãe. Nenhum. Fale comigo com a Bíblia. Eu não quero saber da sua emoção. Sua vida pessoal não é doutrina. Doutrina é a Bíblia. Fale com o homem de Deus com a Bíblia aberta e o homem de Deus muda de opinião. Me dê um versículo que a Bíblia te autoriza a amar a tua mãe. Me dê um versículo bíblico que a Bíblia ordena você amar seus filhos. Na Bíblia, só a ordenação do amor masculino para com a esposa. Maridos, amem vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Marido bom é marido entregue. Marido bom é marido crucificado. Marido bom é marido morto em nome de Cristo. Para pai e mãe, a Bíblia diz: honrai
pai e mãe. Honra. E às vezes honra é distanciamento. Eu pago todo mês a alimentação da minha mãe e a prestação da casa dela, mas é 80 quilômetros de distância. Por exemplo, sábado que vem vou pescar com ela, mas eu não aceito ser capturado. Ela está 40 anos sem beijar na boca, sem ouvir eu te amo. Então nenhuma reclamação dela sobre mim, ou sobre minha esposa, ou sobre se eu estou distante ou não, não é real. Porque vem de um lugar de ausência, não vem de um lugar de plenitude. E não é minha missão ocupar esse lugar. Minha missão é honra. Minha missão não é amor. E dos filhos, não irrite vossos filhos, ou criai a criança no caminho, educar a criança no caminho que deve andar, mas não mandem eu amar. Amor só a esposa. Isso já resolveria parte dos problemas do mundo, se os homens entendessem isso. Mas falando das meninas. Ai, meu marido tá bebendo. Acaba o trabalho e ele vai encontrar os amigos para beber, pastor. Não quer ir comigo para a igreja. O que é que eu faço? Querida, dá a microfonia se eu descer? Querida, se termina o dia do trabalho do teu marido e ele não quer voltar para casa, o problema não é apenas ele. Porque eu não queria estar aqui. Eu queria estar em Brasília, no meu sofá, com os cachorros lambendo meus dedos, os meninos correndo, quebrando a casa, e minha mulher no meu colo. Eu quero estar em casa. Então, se um homem não quer estar em casa, será que ele não está obedecendo a Bíblia? É melhor morar no deserto, sozinho, do que ao lado de uma mulher amargurada e reclamona. Provérbios diz assim, é melhor um pão, uma casa com pão seco e paz, do que uma casa com um banquete de carne e cheio de contenda. A Bíblia diz que é a mulher que edifica o lar. Edificar é construir a partir de um fundamento. Homem lança fundamento, mulher constrói ou destrói. Porque o problema do homem, o pecado masculino é um pecado visível, porque é um pecado político, de gerenciamento. Se um homem pecar, toca a todos. Mas a mulher, sabe onde ela peca? Manipulação. Homens destroem coisas, mulheres destroem pessoas, relacionamentos e reputações. Então não é culpa só do teu marido querer ficar no bar, não. Porque bar é comunhão. Pecaminosa, mas é anseio por comunhão. Anseio por pertencimento. Na mesa do bar o cara relaxa, não é julgado. Porque olha o que está lá em Gênesis 2:24. Homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. O que é isso? Casamento é lugar de nudez, literal e figurada. É lugar onde a gente é a nossa melhor e pior versão e não é censurado. Mesa de bar não há censura. Mesa de bar é igualdade. Igualdade de desgraça. Homem sem Deus, mas igualdade. Então o homem quer voltar para casa sabendo que é respeitado. Se ele não quer voltar é porque ele não se sente respeitado. Homem não precisa de amor. Homem precisa de respeito. A mesa posta não é uma requisição do machismo. É a nossa linguagem de amor. A gente chega, a mesa tá lá. A mulher tá dizendo, eu te amo. Porque o cara não precisa, sabe? De massagem, carinho. Ah, eu te amo, tu é lindinho. Ele não, sabe? Eu. Não sei você, os metrosexuais estão aí, né? Os caras mudou tudo, né? Mas assim, homem raiz. Não, eu não gosto. Ela fala, mas na hora lá tu quer, né? Não, na hora lá. Aleluia! Mas não. Mas assim, acordar, ou tá numa reunião em casa, acordar, garrafa de café, a mesa lá, eu te respeito. Mulher, é data, surpresa, já reservei o restaurante, sabe? A mulher precisa desse carinho, afeto, gentileza.
O homem não. O homem não. Então, querida irmã, eu não vejo que é só responsabilidade do homem não querer voltar para casa. Ele não tem motivo para voltar. Porque o mundo já julga o homem, hoje mais do que nunca. O feminismo marginalizou a masculinidade. Aí o cara enfrentando um dia difícil de trabalho, a ideologia, sabe? Pancada de tudo que é lado, Satanás ainda para perturbar a vida do cara, tentações de tudo que é lado, o cara lutando para ser santo, aí volta para casa para ser diminuído por quem deveria honrá-lo. Porque assim, ó, teu marido pode ser aqueles gatinhos vagabundos sem pelo. Mas se ele olhar no teu olho, e perceber no teu olhar respeito, ele vai se sentir Aslan. Aí ele acorda, ele tem motivo para acordar 5, 6 da manhã e dizer: eu vou pro campo de batalha, matar o inimigo, trazer a provisão para minha mesa. Mas se ele olhar no teu olho e não se sentir respeitado, você está promovendo o velório dele. Então você não pode inspirar um homem e hostilizar ele. Xingue um homem como mulher e você matou ele. Nunca xingue um homem. Nunca ofenda um homem. Se você quer que ele seja o provedor, inspire-o, surpreenda-o, elogie o que ele tem, até que ele consiga o que não tem. Imagina uma mulher: que droga, não temos dinheiro, teu dinheiro não dá para nada. Acabou, matou ele. Mas imagina você: ó Senhor, imagina teu marido te ouvir orando: ó Senhor, obrigado pela vida do meu marido, obrigado por esses $1.500 mensais, ele vai conseguir, nós iremos conseguir, abençoa ele. O gatinho vagabundo, ó, assim, ó, tá todo depenado o bichinho, mas ó, eu sou honrado, eu vou conseguir. E vai conseguir, irmão. E vai conseguir, se for respeitado. Em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação toda tem me roubado. Mas eu queria rapidamente só ler alguns trechos do livro de Malaquias. Para entender esse verso, tem que ler os 4 capítulos. Mas qual o problema do crente? Fica com o texto e não fica com todo. O Senhor diz, em Malaquias capítulo 1, verso 6, o Senhor dos exércitos diz aos sacerdotes. Aí o crente desviante fala: mas é os sacerdotes. Mas graças a Deus que o Novo Testamento diz que todos nós agora somos sacerdotes. O filho honra seu pai, o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome. Por exemplo, o roubo vai acontecer no 3, né? Mas no 1 o Senhor está dizendo: eu sou desonrado. Quem desonra a Deus não pavimenta seu caminho. Sua desobediência de ontem é o que não existe para você caminhar hoje. Mas todos nós hoje temos a vida que merecemos. Ela foi semeada. Não reclame da colheita. Não reclame do trajeto, da jornada. Reclame da semente. Existem pobrezas que são merecidas. Eu sou um cara do social, mas eu não ando por dó. Eu ando por princípio. Na hora, quando eu vejo um mentiroso, levantei 30 mil e revolucionei a vida de um menino, porque vi até na mãe a verdade. Mas, por exemplo, uma outra família, eu tive que bloquear. Bloqueei o contato. Por quê? Mentira. E nós sabemos, porque somos espirituais, temos discernimento de espírito.
Somos enganados se quisermos. Então, se a gente honra a Deus, irmão, estamos lançando a matéria-prima que vai construir a ponte que a gente vai caminhar amanhã. Existem riquezas que são frutos, existem pobrezas que são merecidas. Tudo foi semeado. Se o filho honra o pai, o servo o Senhor, e eu sou o Senhor e Pai, cadê o respeito e a honra? Ou seja, respeito e honra a Deus, ao que é sagrado, viabiliza a vida. Torna a gente melhor marido, melhor esposa, melhor crente, melhor irmão, melhor cidadão, porque é o temor de Deus o princípio da existência humana. Se eu temo o que é espiritual, eu vivo melhor o que é social, o que é familiar. Porque nenhum problema, como eu disse, começa no problema. Todo problema começa na ruptura do relacionamento com o eterno. Todo problema começa onde, pastor Anderson? Adoração ou idolatria? O homem foi criado para adorar. A pergunta é, ele está adorando? Porque se ele não estiver, ele está idolatrando alguma coisa que não é Deus. Então, aqui em Malaquias 1, o sujeito quebrou o altar. Quebrou com Deus. No capítulo 2, verso 1, está assim, ó: ouçam, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Escutem-me e decidam honrar meu nome, diz o Senhor. Pois, do contrário, enviarei maldição sobre vocês. Amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberam. Deixa eu abrir esse parêntese. Conhecemos pessoas que ganham o mínimo e vivem bem. Conhecemos pessoas que ganham muito e vivem como se não ganhassem nada. Essa maldição aqui, ó. Porque assim, ó, o que é o evangelho? Eu não vejo que Deus é bondoso. Eu não vejo, quando a Bíblia fala de juízo ou Deus amaldiçoando, eu não vejo que é algo ativo, fruto de uma raiva. É assim, ó, Deus e sua providência é um guarda-chuva. Quer obedecer? Te livra da chuva. Quer desobedecer? Tira o guarda-chuva. Acabou. Está aqui a solução. Vem para debaixo do guarda-chuva. Quem não crê já está julgado. É o que está lá em João 3, 16, 17. Então a chuva já ácida já está acontecendo. Ai, está doendo. Vem para debaixo da proteção. Obedeça e eu te protejo. Desobedeça e seja seu próprio protetor. Pois vocês não levaram a sério a minha advertência. Castigarei seus descendentes, esfregarei seu rosto no esterco. No verso 10 ele diz: não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Então por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança? Judá foi infiel e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoram deuses estranhos. Verso 13. A outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá mais atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. E ainda perguntam por quê. O porquê é extraordinário. Então a gente viu aqui que o crente agora, sofrendo fruto da desonra e do desrespeito, quebra suas alianças relacionais. Ele quebrou em Malaquias 1. Começa a quebrar em Malaquias 2. Não é fiel nos contratos, não é fiel aos amigos. No contexto aqui, América, já vi muitas vezes aqui, muitos irmãos falam a falta de parceria, de irmandade entre nós. Não torcemos um pelo outro, não compartilhamos informações que podem viabilizar o bem-estar do irmão, seguramos o segredo, não entendemos que o sucesso de um brasileiro é o sucesso de todos os brasileiros. Não damos os caminhos das pedras. Por quê? Está quebrado o altar. O Islã está eficiente no mundo porque lodinha e comunidade. Migração
Lojinha, comunidade, imigração. Vai uma família, lojinha, cresce, outros irmãos, mesquita ainda. Por que eles estão tomando a Europa? Porque eles se preocupam com os irmãos. Eles não vão para sobreviver. Meu sonho. Não, eu vou para honrar meu Deus também. E honrar meu Deus só é possível se honrar minha comunidade, meu povo. Então temos que honrar a Deus honrando os irmãos, cuidando dos irmãos, viabilizando os irmãos. É uma questão de honrar a aliança, não é o nosso povo? Seja espiritualmente, seja geograficamente, é o nosso povo. Temos que ter prazer no cuidado. Aí, esse infiel às alianças, infiel a Deus, já começa a ver o peso de Deus. Deus. O eco. Ele está falando e Deus não está mais respondendo, porque Deus está começando a ficar entristecido. A gente chora no altar. Senhor, não te ouço mais, não estou vendo mais a tua mão. E a gente faz o quê? Bota o dinheiro para ver se Deus se interessa ainda mais, né? Mas, querido, Deus não quer oferta sem o ofertante. Lembra lá de Caim e Abel? Se procederes bem, Caim, não é certo que serás aceito? Se o bom procedimento é a oferta tinha sido dada. Nós teólogos discutimos, Abel foi aceito porque foi derramar de sangue, tipifica Jesus. Caim não foi porque foi fruto da terra e legume. Não, ele não come nenhum nem outro. O salmista disse, o Senhor não bebe sangue animal, o Senhor não come carne animal. Então não é apenas o que é dado, é o coração do doador. Abel deu mão e coração, Caim só deu mão. A velhinha das 3 moedas, a palavra grega usada lá, deu tudo que tinha, é bios. Da nossa palavra biologia. Então olha o que Jesus está dizendo. Homens deram muito do que sobrava. Ela deu tudo que tinha. Ela deu sua biologia. Ela deu sua vida. As 3 moedas procedem do seu ser. Não é a mão. É o coração. Por isso que o dinheiro define todas as prioridades do coração do ser humano. Principalmente do coração masculino. Ninguém na Bíblia, depois de Jesus, é Senhor. O inferno poderia, sem ser Senhor. O pecado poderia ser Senhor. O diabo, Senhor. Não. Só Jesus é Senhor na Bíblia e o dinheiro. Parece exagero, quando alguns estudiosos falam que a Bíblia fala mais de 3.000 vezes sobre dinheiro, posse e propriedade. E não passa de 1.000 vezes que ela fala de salvação, por exemplo. Isso mal usado é um engano. Isso bem usado é porque o dinheiro decide o destino do coração humano. Se vai para o altar ou se vai para a idolatria. Vocês cobrem meu altar de lágrima, mas eu não escuto nem quero receber mais o dízimo de vocês. Porque eu não quero a oferta. É tudo meu. O irmão citou aqui, Davi, acho que é 1 Crônicas, capítulo 28. Levanta a oferta para Salomão construir o templo. E diz, quem sou eu? Quem é meu povo? Para te darmos voluntariamente o que já te pertence. O dizimista não dá nada a Deus. Ele reconhece que tudo é de Deus. Eu sou um dizimista fiel. Não, macho. Tu tá presenteando o teu pai no dia dos pais com o dinheiro do teu pai. Não tem dizimista fiel, é uma soberba, uma arrogância. No dia que ele, determinou, ele desliga teu disjuntor. Gabriel, desliga o disjuntor do ano, isso aí. Veio um vírus aí e mostrou pra gente que a gente não é soberano. Não quero tua oferta mais. Por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você
e a mulher da sua mocidade, e como você é infiel, embora ela continue sendo tua companheira, esposa a qual você fez votos de casamento. Ou seja, dizimar não é lavagem de dinheiro para passar pano para uma vida que não glorifica a Deus durante a semana. Eu não quero o teu dízimo. Mas, Senhor, a igreja precisa do dízimo. Não, não é lavagem de dinheiro. Por que o Senhor não quer? Porque eu estou vendo como você trata a sua esposa fora do culto. E isso é culto. Uma esposa feliz é culto. Uma esposa suprida financeiramente, sexualmente, afetivamente, espiritualmente é culto. Não sei se você homem se emociona. Quase todo dia eu choro. Eu vejo meus filhos, amanhã é deles, vou para terapia, academia, natação. Toda hora eu falo, eu te amo, pega e cheira. Eles não gostam não, sabe? O cheiro dos meus filhos tem cheiro da graça de Deus, sabe? Às vezes assim, ó, eles dormindo, minha esposa dormindo, eu choro. Era para eu estar morto, eu falo, meu Deus, eu sou pai de família. Tenho uma esposa, tenho um boleto grande para pagar. Não sei seus filhos, mas meus filhos comem igual umas onças, moço. As pessoas falam assim, ó, eu sempre tento ajudar a minha esposa. Meu Deus, a casa tá suja, a pia tá cheia. Aí eu sempre tento ajudar as mulheres. Ei, você nunca conversou com a mãe que perdeu seu filho, né? Nunca mais reclama que a louça tá suja. Agradece porque os seus filhos estão aqui para poder sujá-la. Tá cansada? Deixa a pia explodir, deixa para amanhã. Eu detesto 11 horas minha esposa lavando louça. Mulher, amanhã vai estar suja. Vem pro sofá. Vamos namorar, vamos assistir Netflix. Você não vai mudar o mundo lavando uma pilha de louça às 11 horas da noite. Descansa. Cada dia seu próprio mal. Amanhã tem boleto para pagar, tem louça suja, tem mochila para arrumar. Deixa para amanhã. Acaso o Senhor não fez uma só com a sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer dessa união? Filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem em seu coração, permaneçam fiéis à esposa, pois eu odeio o divórcio. O homem evangélico cretino usa esse verso. Ele machuca a esposa, mente para ela, às vezes trai ela, e quando ela quer reagir, ele diz, Deus odeia o divórcio. Mas Deus também não odeia a infidelidade, não? Ele quer se defender usando só um verso. Mas está assim, ó. Eu odeio o divórcio e o homem que se cobre de violência. E agora? Eu vou odiar que vocês se divorciem. Mas eu também odeio o motivo pelo qual vocês vão se divorciar. E você é o responsável por isso. Porque, irmão, todo divórcio é a morte de uma civilização. Todo casamento é um Éden potencializado a gerar uma cidade. Não há macro sem micro. Não existem boas igrejas. Só existem igrejas que são consequência das famílias que congregam lá. Você precisa entender isso. Que a cidade é resultado do teu lar. Que a tua igreja é resultado do teu lar. Que o culto não começa aqui. O culto é complementado aqui. Mas o culto está vindo de casa. O egoísmo está vindo de casa. Se tem irmãos brigando na igreja, é um casal que não resolve seus problemas em casa. Se tem divisão de ministério, se tem disputa por cargos na igreja, não começa na igreja, não começa na disputa. É o rancor que vem de um casamento que não está funcionando em casa.
Toda vez que eu vejo uma irmã ranzinza na igreja, eu não vou confrontá-la. Eu confronto o marido dizendo: tu não está provendo tua esposa? Por quê? Está reclamando do culto. Está reclamando da cor da parede. Está namorando não, cara? Não está cuidando dela como deveria? Por quê? Uma mulher suprida emocionalmente, sexualmente, afetivamente, espiritualmente, ela quer reclamar de nada. Chega assim, ó, aleluia. Assim, ó. Vamos lá. Por quê? Porque toda igreja só tem fila para brigar, para pregar e para louvar. Eu garanto você que tem um monte de gente que quer fazer parte da banda. Eu garanto para você que tem uma fila de pessoas querendo pregar em qualquer igreja. Mas por que não tem fila para lavar o banheiro? Por que não tem fila para o departamento infantil? Por que não tem fila para cuidar do estacionamento, da diaconia? Porque você não quer servir, porque você quer ser visto. Está quebrado. Aí você quer funcionar no espetáculo. Mas assim, ó, marido principalmente, tá? Se você está no volante, você é o primeiro responsável. Você é o sacerdote do lar. Sua esposa está segura espiritualmente, ele é amigo de Jesus. Aí ela já está tranquila. Ele é o provedor afetivo. Ela sabe, eu sou única. Não preciso saber senha. Ela não precisa ter senha de rede social e celular. Não precisa, ok? Mas por que ela não tem? Ela não tem que ficar neurótica. Mas você tem que, ó, não tem que ter senha. Sei lá, ó, senha das meninas. Uma arrastada, um 7, um Z. Senha do marido. Nariz, dedão do pé e a orelha. Por quê? Jesus já viu, macho. Se Jesus já viu, ó, já botou o pé na porta. Não adianta correr dos olhos que tudo vê. Já está caído. E você não passa o quê? Credibilidade. Onde que você está? 11 horas. É para a esposa saber que você está falando a verdade. Não, estou chegando. Aí chega depois de 2 horas. Ela não tem segurança afetiva. Segurança sexual, você não usa ela como seu depósito. Celebração, ela se alegra. Sabe, tem esposa que não gosta tanto da intimidade que tem data, todo dia 25, de tão ruim que é. Todo dia 17 ela fala: meu Deus, está chegando o dia. Tem crianças aqui, eu não posso apertar o nó, né? Mas o Brinco e a Nana vão no evento lá. É para ser extraordinário, cotidiano, sabe? O marido lavando a louça, a esposa vem na bunda dele, pum! Ou a esposa lavando louça, ele pega ela, dança um forró e as crianças tudo rindo assim, ó. Porque é esse, sabe? É essa celebração. Segurança espiritual, segurança afetiva, prazer sexual e prazer e segurança financeira. Pode não ter tudo, mas ela sabe que você está lutando para levá-los a um lugar de segurança. Se a mulher tem isso, ela chega na igreja o quê? Querendo brigar pelo louvor? Querendo brigar para pegar? Não, aleluia. O que tem, pastor? Banheiro, bora. Porque não é para ser visto, é para servir, ok? A importância do louvor, por incrível que pareça, não estou diminuindo o louvor, é a mesma importância do banheiro, porque se não for lavado, o cheiro vai chegar aqui e vai atrapalhar o culto. Então a espiritual está aqui, mas a espiritual resolver lá. E quem está bem no casamento, não está vindo para a igreja para disputar, para rachar bola. Quero servir. É no estacionamento. Amém. Dá um colete. É na portaria. Oh, aleluia. É tirar chiclete debaixo das cadeiras que os atribulados colocam. Bora. Bora. Porque, irmão, quem vai bem, quer bem. Quem vai mal, ranzinza. Cara, ó. Porque todo casal que está bem tem um altar doméstico. É um presente para qualquer igreja. Eu vou sair dessa igreja, não tem aquilo que eu queria.
todo problema numa igreja é a oportunidade de você servir e prosperar aquela igreja. Ah, o infantil aqui não é bom. Que chance você tem de provar que entendeu o evangelho. Mas você quer o quê? Tudo pronto, porque você é consumidor e não trabalhador da casa do Senhor. Você quer, ó, vai divorciar, porque vem pra igreja, ó, me dê. Nunca dá pra igreja. Não sei aqui, mas no Brasil, irmão, o escorpião no bolso dos crentes cresceu gigantescamente. E estão criando doutrinas, sabe? Horrorosas. E quero encerrar contando esse contexto lá. Então, no 3, quando Deus vai dizer que é roubado, olha o que aconteceu. Quebrou com a esposa, quebrou a fidelidade do casamento, quebrou com o altar do Senhor, quebrou com as relações da vida, quebrou nos negócios. É isso. Quebrou com Deus no 1, quebrou com todo mundo. Então quebra com a obra, quebra com a igreja, quebra com a esposa, quebra com qualquer um. Quem quebra com Deus não garante nada. Quem se entrega a Deus, entrega tudo a qualquer outra pessoa. E por que a vida do crente não está funcionando? Aí lá no Brasil eu postei alguns reels sobre dízimo. Tem uma palavra minha no YouTube, recomendo você buscar. Dízimo é culto, dízimo é vida. Porque não é calculadora mais, macho. Calculadora era na lei e antes da lei. Dízimo não é da lei, você sabia disso, né? Que dízimo é de Abraão, Isaac, Jacó, 300 a 400 anos antes da lei. Ganhou formato na lei, mas é antes da lei. Então dízimo não é lei, dízimo é reconhecimento criacional. Eu sou criatura, ele é criador. Eu sou filho, ele é pai. Então é um sinal de entendimento. É uma manifestação orgânica de nossa vida nele. E é doloroso, porque o cara chegou... Aí eu falei bem assim, meu Deus, eu achei que o povo já tinha entendido. Eu fui massacrado por defender dízimo no século XXI. Por que, irmão? Porque não é religiosidade, é vida. Porque você não calcula mais quando se entende e se ama algo ou alguém. Eu sempre dou o exemplo da, sei lá, você está no shopping com a esposa ou com o filho. Comprou um sapato para a esposa, aí daqui a pouco ela fala, olha meu bem, que vestido lindo. Aí você diz, já bati a meta dos 10. Só vou voltar a te amar mês que vem. Ou seu filho assim, ó, você pagou o cinema e o sorvete. Saiu do cinema, fala, pai, tô com fome ainda, compra ali um hambúrguer. Não, meu filho, já deu os 10%. Você faz isso com seu filho? Você faz isso com quem você ama? Mas você está fazendo isso na igreja com Deus. Porque às vezes o pior não é o não dizimista. O pior é o dizimista fiel. Porque assim, ó, na cabeça do dizimista fiel, Senhor, eu fiz minha obrigação, não fala mais comigo. Mas isso é mecanismo. O que é graça? Senhor, está aqui os 10, os 15, os 20, os 90. Eis-me aqui, o Senhor precisa de algo mais? Porque Jesus disse, você fez o que eu mandei e você não passa de um servo inútil. Então se você é dizimista fiel, religiosamente e não de maneira orgânica, você está sendo inútil. Porque é para dizer, está aqui o que o Senhor manda por meio da sua palavra, mas eu continuo aqui disponível a ouvir se o Senhor deseja algo mais. É isso que se faz quando se ama. Aí o cara, os comentários, né, são os melhores. Às vezes eu fico rindo com a minha esposa. Ah, esse pastor aí, né, meio moderno, mas é igual a todo mundo aí, ó, os outros. Defende dízimo. Mas dízimo era planta no Antigo Testamento. Era alface. Não precisa de muito malabarismo. Toda vez que você ouvir um crente reformulando o que está escrito, olha para a vida dele. Olha para a cara da esposa dele. Olha para como a esposa dele se veste. Olha se a esposa tá florida, aleluiada, sabe? Porque esposa de cara crente tem que estar radiante, cheirosa, charmosa, bonita, sabe? Agora essa mulher dele tá uma bruaca assim, ó. Você fala, agora eu entendi. Agora eu entendi. Minha mulher é linda, hein?
Dízimo, olha só, o cara diz assim, ó, dízimo era comida. Ele nunca deu um alface para matar a fome de ninguém. Se é comida, traz um boi para a igreja. Eu gostaria de um boi. Ó, tá lá rolando o culto dos autistas. Daqui a pouco chega os caras. Bexiga é isso. 3 vacas, o cara trouxe 3 vacas. Aleluia. Pega os jacaré e vamos sangrar os boi. A gente mata os boi, divide ele. E 300 famílias, divide 3 boi para 300 famílias. Mas ele vai trazer? Ele diz que é comida, ele vai trazer um alface? Um saco de arroz? Não vai. Porque ele está inventando moda para não fazer e não para fazer mais. Mas esse bexiguento ele não parou não. Ele ficou lá na minha caixinha do Instagram perturbando a minha vida. Aí falou bem assim, por que eu tenho que dizimar todo mês se Abraão dizimava 1 a 2 vezes no ano? Aí eu vou falar, Jesus, dá-me graça. Aí fui lá com toda a paciência. Vamos lá, querido. A realidade sociológica de Abraão e dos irmãos do Antigo Testamento era agrária e agropecuária. Então eles eram cultivadores, tinham rebanhos, tinham plantações. Então é por estação. Qualquer coisa que você plante, ciclos trimestrais, quadrimestrais, semestrais ou às vezes anuais, dependendo do que vai. Quando o cara no Antigo Testamento vai dizimar, ele também dizima o ciclo inteiro. Se eu não dizimo todo mês, vou dizimar de 6 em 6 meses, eu levo para casa do tesouro o correspondente aos 6 meses. Para funcionar. Nós estamos numa sociedade capitalista. Demanda, cliente, negócio, necessidade, por aí vai. No Brasil, CLT todo mês. Ou seja, a Casa do Tesouro, que é a igreja, paga água, luz, aluguel todo mês. Não paga uma vez no ano. E você recebe todo mês. É por isso que você dizima todo mês e Abraão não. Ele ficou satisfeito? Bexiguento? Ele é um péssimo marido, esse desgramado. Aí ele continuou. Ele continuou e perguntou assim, mas se eu dizimar e for despejado da minha casa, eu posso morar na igreja? Aí eu falei, que bexiguento, ele vai achar que me pega, mas não pega o tatuado não, macho. Por quê? Tem que vir com a Bíblia, irmão. Vir com somebody love não funciona não. Eu amo a Bíblia, sabe? Tô lutando para conhecer o que tá lá. Eu falei, mas se a igreja for despejada, podemos congregar na sua casa? Ele não parou não, ele não parou não, ele não parou não, irmão. Ele não parou não, ele não parou não. Aí ele falou bem assim, tá, se eu dizimar e for preso porque não dei a pensão alimentícia, você vai me visitar na cadeia? Olha o nível do desgramado. Aí eu falei bem assim, agora eu peguei ele. Depois dessa, irmão, foi igual o Mike Tyson, assim, ó, Mike Tyson, um dos únicos pugilistas que derrubava o cara com jab, né? Porque jab é mais pra marcar, né? Jab, marcar a distância, manda direto, o cara cai. Mike Tyson derrubava só no jab. Essa eu dei um jab espiritual no cara. Aí eu falei, Senhor, e agora? Aí o Senhor, 5 segundos, o Espírito Santo falou, pega ele. Aí peguei. Eu falei, querido, você não vai ser preso porque é dizimista. Você vai ser preso porque você é um péssimo homem. Ao ponto que você tem uma ex-esposa e uma pensão para pagar. Aí ele sumiu. Aí ele sumiu. Aí o bexiguento sumiu. Que, olha só, irmão. Ele está lutando para não ser o que a Bíblia diz que ele é. Como esse cara vai alegrar o coração de uma mulher? Tá doido. É o pior marido que o Satanás permitir que ele seja. É essa do absorvente que eu falei, entendeu? O carro da minha vida. Bum. E a esposa não floresce. Porque a alegria de um homem evangélico que entendeu é semear. Deus amou o mundo de tal maneira e quem ama, entrega. Quem ama, dá. Quem ama, doa. Quem ama, viabiliza. Quem ama, pavimentiza. Guarde isso. Lar, altar. Se eu trair minha esposa,
eu traí Jesus. Se eu trair Jesus, eu vou trair qualquer pessoa. Eu falei isso no Brasil durante a política lá. Não existe corrupção política. É só o adúltero com a chance pública. O cara que vai destruir a cidade por meio da corrupção está só expressando que ele é um péssimo marido. Me mostre um corrupto, eu te mostro um adúltero. Como um cara que ama sua esposa vai deixar crianças com fome roubando a merenda? Não tem como. Não tem como não, moço. Não tem como. Você consegue um político assim, ó, acabou a votação, o cara lá tá votando, brigando. E aí, vamos pra gandaia? E aí o cara fala, não, minha cremosa tá aqui na porta do palácio. Imagina que charme. Eu tento botar isso na cabeça dos políticos no Brasil. Que pancada. Os caras tudo assim, ó. Não, vou pegar um cinema com a cremosa. E a esposa na porta lá do palácio esperando o cremoso dela. Fidelidade, irmão. É a coisa mais linda que o mundo pode ver. E agora eu encerro de fato. Avivamento não é juntar a igreja para ficar aleluiado. Você não crê não, pastor? Demais. Cair no poder, arrepio, tudo. Claro, se é poder, a gente cai. Mas como tu tá levantando para viver a vida? Avivamento é vida cotidiana, simples. O extraordinário é o cotidiano. Homem comum, mulher comum, filho comum, vida comum. Avivamento não é ver o anjo, não é ver o demônio. A gente gosta muito de amar o perdido, né? Mas avivamento é amar o achado. Talvez querer amar a prostituta é a fuga de um marido que não está amando a própria esposa. Nada contra missões, tá? Nada contra evangelismo. Mas é fácil amar quem nunca se viu. Difícil é voltar para casa e para a mesma igreja para resolver os problemas domésticos. Avivamento é viver. País de Gales, 1904 a 1906, não teve cura no avivamento, não teve sobrenatural. Sabe o que teve? Pagamento de dívidas antigas, bares fechados e mulheres mais elegantes, porque o dinheiro que o marido dava para o bar deu para a esposa. E não está na nossa cabeça que isso é avivamento. É avivamento. Famílias felizes, avivamento. A palavra está operando na vida dos irmãos. Amém?